Mensagem que está no livro de Números, capítulo 36. Vamos ler Números, capítulo 36. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. É o quarto livro da Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler Números 36, 13. Diz assim: são estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés, aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Pai, muito obrigado. Esteja abençoando a Tua palavra em nossos corações, nossa vida, porque o Senhor é aquele que nos dá um norte, Senhor Deus, para que possamos cada dia, como cristãos, Senhor Deus, vencer através da fé. Tudo aquilo que nós passamos, o Senhor possa abençoar a Tua igreja, o Teu povo, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Não deu certo ali, ia passar um slide com os temas, ficava mais fácil, mas não deu certo. Eu gostaria de ministrar sobre vencendo no deserto. Aleluia. Nós temos ministrado por esses dias, nas quintas-feiras, este assunto sobre o deserto. E, irmãos, é muito interessante quando nós lemos a palavra, e nós vamos notar que há muitas repetições de leis. Você vai ler, vai lendo, Deus vai falando. Mais na frente o Senhor fala novamente aquilo que Ele falou, porque isso é didático para o povo aprender, para que o povo pudesse então colocar a palavra no coração. Por isso a Torá, esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamaram Torá, quer dizer ensino, instrução. Glória a Deus. Ensino, instrução. Então isso é a Torá. Então nós podemos aprender muitas coisas através da palavra de Deus. E 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, da sua libertação até conquistar a terra, irmãos, tem muitas lições que nós podemos tirar para a nossa vida cristã, a nossa vida diante de Deus, do nosso viver diário com Deus. Então há muitas lições. E nesta noite eu gostaria de falar algumas delas, porque nós sabemos que este povo era um povo que estava sendo escravizado no Egito, foi liberto através de Moisés, e eles então saíram do Egito, rumo então à terra de Canaã, mas eles passaram primeiramente pelo Monte Sinai, onde Deus falou com o povo. E no decorrer da sua história, entre o Monte Sinai até chegar ali, onde nós lemos aqui, nas campinas de Moabe, então passou-se 40 anos. Você veja bem, 40 anos no deserto não foi muito fácil para este povo, mas eles conseguiram vencer nesses 40 anos. E é isso que nós queremos ver. Por isso que a própria Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, porque nela traz, irmãos, grandes ensinos para a nossa vida. A primeira coisa que nós queremos falar é que deste povo, no deserto, ele conseguiu vencer, é porque eles ouviram a voz de Deus para uma mudança de mente. Aqui no livro de Êxodo, no capítulo 19, você abre aí, capítulo 19, verso 16 a 19, vai falar isso. E o povo sai liberto do Egito, então eles vão sentido ao Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus se revela ao povo. Deus desce no Monte Sinai com poder, com glória, e o povo ficou com muito medo, porque ali aconteceu coisas extraordinárias e sobrenatural, e foi ali que Deus então falou com o povo. E falou com o povo para que o povo pudesse ter a sua mente mudada, porque eles eram escravos. E mente de escravo, irmãos, não prospera, não cresce, não tem visão de futuro, não tem visão de crescimento. E o povo precisava ter essa mudança de mente. Então eles precisavam primeiro ouvir a voz de Deus.
Aqui em Êxodo 19, 16 a 19 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. A primeira coisa, irmãos, que este povo precisou ouvir quando eles saíram do Egito foi ouvir a voz de Deus, a sua revelação, o seu poder, a sua glória, a sua majestade. Irmãos, e também nós, na nossa vida cristã, no nosso deserto, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele tem para nós, para o nosso ensino, porque o propósito da voz de Deus é nos fortalecer, a nossa fé, a nossa confiança, e também mudar os conceitos antigos para novos conceitos da sua palavra, para que nós possamos vencer no deserto. Porque a mente de escravo não poderia, então, continuar na mente do povo. Eles precisavam ser libertos da mente. E nós podemos perceber que durante a travessia, eles tinham a mente que ainda era do Egito. E muitos sentiram saudades de voltar para o Egito, de retornar ao Egito, porque eles lembravam das coisas que eles tinham no Egito, mesmo sendo escravos. E uma coisa que nós precisamos ter em nossa vida, na presença de Deus, é que nós devemos então deixar que Deus ministre em nosso coração, para que a nossa mente seja renovada, como diz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, para que nós possamos conhecer qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, a boa e perfeita. E ela vai ser mudada através da voz de Deus dizendo ao meu coração. Quando nós abrimos o nosso coração para essa palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus. Porque o homem não transforma o homem, mas o Espírito de Deus pode transformar o homem. Deus pode mudar, o homem não muda outro homem. Mas Deus, através do seu poder, do seu Espírito, quando Ele ministra no coração do homem, e o homem aceita e recebe os seus ensinos, então a sua vida também ela é transformada, porque é o próprio Deus que traz essa transformação em nossa vida. Então precisou-se mudar a mente desse povo. Agora eu sou filho de Deus. Agora eu tenho uma promessa a ser conquistada. Agora eu tenho que passar por esse deserto, mas esse deserto não vai me desanimar. Esse deserto não vai me deixar abatido. Esse deserto não vai me derrotar, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu sou guiado pelo Espírito. Deus está comigo no deserto, e a voz de Deus é aquela que me faz então romper os desafios, e que nós possamos então ultrapassar os limites dos impostos. A voz de Deus vai trazer essa mudança. Segundo, entregar a oferta de adoração ao Senhor. O segundo ponto, irmãos, é muito interessante, porque logo em seguida que eles são libertos do Egito, e vocês sabem que eles saíram do Egito ricos, porque Deus tocou no coração dos egípcios para darem tudo que o povo pedia. E o povo então pediu ouro, prata, pedras preciosas, pediu tudo, irmãos, que eles podiam pedir, pediram, e o Senhor abençoou, e o povo saiu rico. E nós podemos notar que no livro de Êxodo, capítulo 25, diz assim, verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E de todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Ele diz assim, Deus, receberei a minha oferta, porque aquilo que estava na mão do povo, estava só na mão do povo, mas era de Deus, era oferta de Deus, era aquilo que devia ser dado para Deus. Então nós vemos que Deus pede oferta no deserto, Deus pede oferta, mesmo sabendo que este povo ganhou toda essa riqueza lá no Egito, mas Deus pede uma oferta.
Agora, há um segredo nesta oferta. E qual o segredo desta oferta, irmãos? Há uma bênção. A primeira coisa, Deus disse assim, olha, eu quero que vocês constroam então um tabernáculo para que eu venha morar no meio de vocês. A primeira bênção é a presença de Deus no tabernáculo, morando no meio do povo. Irmãos, é a nossa caminhada de fé. Nesse deserto que passamos, nós não podemos continuar a nossa caminhada sem a presença de Deus, sem Deus estar conosco, sem Deus nos guiar, sem Deus estar presente nos nossos projetos, nos nossos sonhos, sem Deus estar presente, irmãos, na nossa vida diária. É preciso a presença de Deus. Por isso o povo venceu no deserto, porque eles ofertaram ao Senhor. Aquela oferta, ela veio para trazer bênção para o povo, porque Deus estava no meio deles, através dessa oferta. O segundo segredo dessa oferta é que através desta oferta, eles puderam atravessar o mar, o deserto. Quando houve a necessidade de uma segunda oferta, foi quando eles ultrapassaram o Rio Jordão, lá em Jericó. Uma oferta, irmãos, esta oferta fez a diferença na vida do povo de Israel, a tal ponto que Deus os conduziu por 40 anos no deserto, preservou o povo, até que eles dessem uma segunda oferta. Deus, irmãos, é aquele que Ele está conosco, Ele nos preserva, Ele nos abençoa, Ele está conosco, irmãos. O povo de Israel atravessou o deserto, ele teve que guerrear com Og e Basã, dois povos, mas Deus deu a vitória. Eles tiveram que atravessar o deserto, eles tiveram que acampar no deserto, e o deserto é cheio de bichos, de animais peçonhentos que matam, mas por causa da presença de Deus, o povo venceu no deserto. E a nossa vida com Deus é assim, irmãos. Eu preciso da presença de Deus na minha casa, na minha família. Eu preciso da presença de Deus na empresa. Eu preciso da presença de Deus na escola, na faculdade. Eu preciso da presença de Deus na rua, no carro, no ônibus. Eu preciso viver debaixo da presença de Deus. A nossa vida cristã, ela precisa ser norteada pela presença de Deus. Porque a nossa vitória, irmãos, ela não pode ser somente uma vitória física, ela precisa também ser uma vitória espiritual. E muitas vezes a vitória espiritual nós não vemos, enxergamos. Quantas vitórias Deus nos tem dado e nós não vemos, mas Deus está dando vitória. Deus dá livramento, Deus dá direção, Deus dá graça. Nós não vemos certas coisas, certas bênçãos, mas Deus, por causa da sua presença na nossa vida, nós então somos guiados, somos vitoriosos. Terceiro, obedecer aos seus mandamentos. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 4. Nós vamos ver aqui esta coisa tremenda. Deuteronômio porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos, porque este povo permaneceu vivo, porque eles obedeceram à voz de Deus. Verso 8. Não, versos 5 e 6. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este povo é gente sábia e inteligente. 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarde bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então aqui, irmãos, Deus está dizendo que
Precisamos obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, porque o próprio Jesus disse lá em João capítulo 12, verso 3, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nós precisamos no deserto obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra do Senhor, irmãos, e isso, eu creio, posso falar que também não é tão simples, na nossa vida diária, na nossa vida cristã. Quantos erros nós cometemos, quantas falhas nós cometemos, mas o Senhor continua falando a mesma coisa hoje, que nós devemos guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos. Em Deuteronômio capítulo 8, verso 6, diz assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares. Olha só, para andares, irmãos. Guarda os mandamentos do Senhor para andares, irmãos. A nossa caminhada cristã todos os dias, segunda a domingo, né? E se a gente for anotar numa agenda particular todos os erros que eu cometo nesse dia, irmãos, quantos erros eu cometo perante a face do Senhor. E ele diz, a sua palavra não muda, guarda os meus mandamentos, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vides, figueira, romeiras, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terras cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Guarda-te, não te esqueças do Senhor. Irmãos, a consequência de obedecer a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, é esta vida, irmãos, que Ele fala para cada um de nós. Se obedecer a palavra do Senhor, não importa a circunstância, a situação, não importa, irmãos, o mover de Deus é sobre a nossa vida, é sobre a sua vida. Deus é contigo, porque quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, Ele é conosco, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve e responde os nossos pedidos, porque nós estamos, irmãos, fazendo a vontade de Deus, obedecendo a sua voz. E se você olhar bem no livro de Deuteronômio ou em outros livros, você vai ver que o povo de Israel no deserto foi muito rebelde, murmurou demais na presença de Deus. Só que esses murmuradores e desobedientes, irmãos, não herdaram a terra prometida, não herdaram a terra de Canaã. Porque não obedeceram aos seus mandamentos. 4. Obedecer à direção de Deus. Êxodo capítulo 13, verso 21. Tudo isso aqui no deserto, né? 13, verso 21. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nós temos também, vamos ler também Deuteronômio capítulo 14, verso 3. Verso 3, diz assim: eu marquei aqui o versículo errado, Deuteronômio 14, 3. Irmãos, mas esse versículo que eu queria ler aqui em Deuteronômio ia falar a mesma coisa sobre esta nuvem que acompanhou o povo de Israel por todo o período, desde ali, na sua libertação no Egito, até quando chegou aqui no ribeiro do Jordão. Por 40 anos, esta nuvem acompanhou o povo, sem abandonar o povo. Aqui fala, irmãos, da direção do Espírito Santo. Este povo precisava andar por esse deserto, e este povo não conhecia o deserto, mas
tinha esta nuvem durante o dia, e este fogo durante a noite, que guiava o povo. E o povo então era guiado pela presença de Deus através da nuvem. E este povo atravessou por 40 anos então o deserto. Isso fala da direção de Deus. Isso fala que nós precisamos ser guiados por Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Como diz lá em Romanos capítulo 8. Vamos ler lá Romanos capítulo 8, verso 13 e 14. Romanos capítulo 8, verso 13 e 14, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Aleluia! Em Lucas capítulo 4, verso 1, diz que Jesus, após ser batizado, ele foi então batizado com o Espírito Santo, e o Espírito guiou Jesus até o deserto. Ou seja, nós precisamos ser guiados também por Deus, ser guiados pelo Espírito Santo, para que nós possamos vencer no deserto, irmãos, uma vida sem esta unção, sem a presença do Espírito Santo, sem a direção do Espírito Santo para nos guiar, torna-se muito mais difícil. Aqui está dizendo: se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Como é importante, irmãos, ser guiados pelo Espírito Santo. Como é importante nós, nesta caminhada cristã, acreditar que Deus está nos guiando, está nos orientando, está mostrando o caminho, está mostrando aquilo que nós precisamos fazer, as decisões que nós precisamos tomar, porque nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aleluia! Ser guiados pelo Espírito para que nós possamos vencer no deserto. Parece que não, mas viver no deserto não é tão simples, porque no deserto a nuvem, durante o dia, dava sombra para que o povo não pudesse morrer com o sol. E à noite, era nuvem de fogo, para aquentar o povo, para que o povo não morresse de frio. Olha só o cuidado de Deus, guiando o povo no deserto, para que o povo pudesse atingir aquele objetivo de chegar a conquistar a terra prometida. Então nós precisamos, na nossa vida com Deus, na nossa vida diária, ser guiado pelo Espírito. Você não vai ver o Espírito, mas você pode sentir o Espírito, você pode sentir Ele guiando a sua vida, você pode sentir a sua direção, você pode sentir Ele na sua vida. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa que fala, uma pessoa que interage, uma pessoa companheira. Ele é uma pessoa que está conosco 24 horas por dia, assim como aquela nuvem não abandonou o povo, também o Espírito Santo não nos abandonará nesta caminhada. É sermos guiados pelo Espírito. Quinto, ser organizado e disciplinado, como diz lá em Números, no capítulo 2. Números capítulo 2, verso 1, 2 e 34, diz assim: diz o Senhor a Moisés e Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias, as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Verso 34. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Houve essa necessidade de organização, de ordem, de disciplina no meio do povo para atravessar o deserto. O povo não poderia andar de qualquer maneira, não. Deus separou por tribo, por famílias,
E cada um teria que ter o seu estandarte, cada família tinha o seu estandarte. Eles teriam que armar as suas tendas na direção do tabernáculo. E eles se organizaram como o Senhor ordenou para marchar, irmãos. Olha só a organização e a disciplina para atravessar os 40 anos do deserto. E isso nos leva, irmãos, nos mostra que nós devemos ser pessoas também nesse deserto, ser organizado e disciplinado para vencer o deserto. Porque nós não vamos vencer desorganizado, nós não vamos vencer com as coisas bagunçadas. Nós vamos vencer organizado, vamos ser organizados na igreja, vamos ser organizados nos estudos, vamos ser organizados no trabalho, vamos ser organizados nos projetos, vamos ser organizados em todas as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos e ser disciplinado de fazer tudo aquilo que tem que ser feito para alcançar o objetivo. Nós não podemos andar de qualquer jeito neste mundo. Por isso temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ter a presença de Deus, para que nós possamos então alcançar o objetivo final de conquistar a terra prometida. Nós precisamos ser organizados e disciplinados. O povo tinha o seu momento de sair e tinha o seu momento de parar. Todos eles, irmãos, obedeciam a trombeta. Quando a trombeta tocava, dando as instruções de levantar a tenda, eles começavam a desfazer tudo, desde o tabernáculo até as tribos, desarmar a sua tenda. Depois havia outro toque, que era então para quem estava na frente sair primeiro. Irmãos, havia outro toque para o segundo, assim, era tudo organizado, irmãos. Tem pessoas que é desorganizado e vence, mas com dificuldade muitas vezes. Mas a instrução maior aqui, irmãos, é que nós precisamos ser organizados e disciplinados para que nós possamos, então, vencer, colocar um objetivo e ser disciplinado naquilo para que nós possamos, então, alcançar o nosso objetivo. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E fazer de tudo para que esse alvo seja alcançado. Porque quando nós temos um alvo dado por Deus, irmãos, não é porque o alvo foi dado por Deus, não é porque a bênção é Deus que está dando, é que as coisas têm que ser de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário, precisamos ser organizados. Deus gosta da organização, Deus gosta da disciplina. É por isso que este povo conseguiu passar 40 anos no deserto. Já pensou se fosse um povo bagunçado? Toca lá a trombeta. Ah, não, vou sair só amanhã, não vou sair agora não. Aí já começa a desordem. Toca a trombeta. Não, eu vou ficar para trás. Não funciona. A organização é necessária. Agora você imagina bem, 2 milhões, mais ou menos 2 milhões de pessoas no deserto, irmãos. 2,5 milhões de pessoas para caminhar. Precisava ter ordem e disciplina. E assim, Deus também quer da nossa vida. Nós precisamos dessa organização e dessa disciplina em nossa vida, que não é tão simples e tão fácil. Quantas vezes a gente começou um propósito, não termina. Quantas vezes a gente começa a fazer um projeto e não termina o projeto, né? Quantas vezes eu coloco alguma coisa como alvo, mas não chego naquele alvo nunca. Porque muitas vezes falta organização e falta disciplina da nossa parte. Se nós quisermos vencer, irmãos, com mais facilidade no deserto, nós precisamos ser, então, organizado e disciplinado. Sexto, depender de Deus e da sua providência. Deuteronômio capítulo 8, verso 2 a 4. Diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná, que tu não o conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de
tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim disciplina o Senhor, o teu Deus. Olha só Deus dizendo que Ele é aquele, irmãos, que nos sustenta no deserto. Ele é aquele que provê em nossas vidas no deserto. E Ele está conosco, irmãos. Ele sabe dos anseios que há no nosso coração. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas nós precisamos depender de Deus para que nós possamos romper no deserto. No deserto não tem nada, somente sequidão. É nesta hora que Deus então começa a derramar e fazer milagre em nossa vida. Nós precisamos depender de Deus. Como diz Mateus, lá o Senhor Jesus falando, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, depender de Deus, muitas vezes não é coisa fácil. Vence um boleto amanhã e você está sem recurso para pagar muitas vezes. Você tem um problema que precisa ser resolvido, mas parece que aquela coisa fica encravada e não se resolve. Parece que a gente não vai romper, parece que a gente não vai caminhar, mas precisamos depender nesta hora de Deus, crendo que Ele vai providenciar, crendo que Ele vai abrir porta, crendo que Ele vai fazer um milagre em nossa vida, irmãos. Precisamos acreditar nesse Deus poderoso, grandioso, Deus de milagre, Deus de maravilhas. Ele pode então fazer em nossa vida algo extraordinário. Nós precisamos crer nessa providência divina. Glória a Deus. Sétimo e último, ser forte, animado e corajoso. Deuteronômio capítulo 11, verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. Olha só, Senhor, irmãos, esse aqui não é Moisés falando com o povo, isso aqui é Deus falando com o povo, falando para que eles têm que ser fortes. Está no deserto, está ali dependendo de Deus, está ali, irmãos, na direção de Deus. E Deus falou: vocês precisam ser fortes. No capítulo 31 de Deuteronômio, capítulo 31, versos 6 ao 8. Diz assim: sede fortes, aqui Deus falando, irmãos. Deus falou: Moisés, reúne o povo, eu quero falar com eles. Então o Senhor disse assim: sede fortes e corajosos, dizendo ao povo, antes de atravessar o Jordão para conquistar a terra: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o vosso Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aleluia! Aqui mais uma vez, o Senhor falando ao povo, para ser forte. Chamou Moisés e Josué, ele disse, na presença de todo Israel. Agora ele chama um líder, e fala diretamente ao líder: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor, irmãos, aqui que é a promessa de Deus, olha. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temais, nem te atemorizes. O Senhor pede simplesmente, irmãos, que eles sejam fortes, corajosos, e que não tenham medo, que eles vão, irmãos, adiante, que eles dêem um passo de fé, que eles avancem, porque quem estava com eles era o próprio Deus que iria dar a vitória para eles. Por isso ele diz ao povo: olha, seja forte, seja corajoso, não temas. Porque Deus, irmãos, Ele sempre está encorajando o seu povo
para viver, para lutar, para batalhar, para conquistar. Deus sempre está querendo animar o povo, encorajar o povo, fortalecer o povo para conquistar. Porque, irmãos, medroso não conquista, frouxo não conquista, pessoas desanimadas não conquistam, pessoas que estão para baixo não conquistam. Por isso, Deus sempre está animando o seu povo. Seja forte, seja corajoso, seja animado, não tenha medo, seja corajoso, porque é eu, o Senhor, que vai contigo. Aleluia. O Senhor nos anima para nos fortalecer. E Ele mesmo diz, não é por causa de você, é porque eu que estou contigo, por isso você vai vencer, irmãos. A vitória vem do Senhor, a conquista vem do Senhor. É Ele que move os céus e a terra a nosso favor, aleluia. Simplesmente Ele só pede isso, seja forte, aleluia. Enfrente a vida, levanta-se, seja corajoso para enfrentar aquilo que os outros estão com medo. Enfrente, vai para frente, seja animado todo dia para lutar, para viver, para conquistar, porque eu, o Senhor, é que vou contigo, é eu que vou trazer a vitória. Não temas. Deus, irmãos, é contigo nesta caminhada. Por isso não desista de lutar, não desista de buscar a sua realização, do seu sonho, de uma conquista, não. Lembre-se que é Ele que está falando para que você seja forte e corajoso. Seja animado, animado para acordar, animado para trabalhar, animado para fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, de ser um homem, uma mulher animada com sua família, com sua casa, com sua família, com quer que seja. Seja animado com Deus, em ler a palavra, em orar, em buscar a sua presença, a sua face, em o cultuar. Seja animado na presença de Deus, aleluia. Porque o Senhor, irmãos, Ele vai dar a vitória. Por incrível que pareça, somente Josué e Caleb, que dos antigos, dos 20 anos para cima, somente Josué e Caleb é que ficaram vivos para entrar na terra prometida. Por quê? Porque eles creram. Eles acreditaram que Deus poderia dar aquela terra para eles. Aqueles que duvidaram, irmãos, morreram no deserto. Morreram no deserto. Quantos estão ficando para trás? Quantos desistiram da caminhada? Quantos olharam para os problemas, para lutas? Aqueles 10 homens que foram espiar a terra de Canaã, 12 mais dos 10, os 10 trouxeram palavras de derrota, palavras negativas a todo o povo. Eles disseram, aquela terra é uma terra que devora os homens, é uma terra desprezível, é uma terra que há gigantes, há uma terra onde as muralhas são intransponíveis, há guerreiros naquele lugar, naquelas cidades de Canaã. Nós não podemos então conquistar. Aquelas palavras contaminaram o coração daquele povo, desanimou aquele povo, tirou a fé daquele povo. Deus, então, Moisés então teve que intervir na presença de Deus para pedir, Deus, não mate esse povo. Deus falou assim, tudo bem, Moisés, mas toda essa gente, de 20 anos para cima, vai morrer no deserto. Nenhum deles vai entrar no deserto. Vai entrar na terra de Canaã. Somente Josué e Caleb, que creram, que acreditaram, que eu poderia dar vitória a eles. Eles vão entrar. No nosso deserto, irmão, precisamos ser fortes, animados, corajosos, não dar ouvidos a palavras negativas, palavras de derrota. Porque essas palavras de derrota podem nos desanimar, nos entristecer, podem nos levar a desistir. Mas quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós dependemos de Deus, somos guiados pelo Espírito. Quando nós, irmãos, estamos nessa caminhada, sabendo que estamos debaixo da presença de Deus,
Nós somos fortalecidos, irmãos, e essas palavras não terão efeito no nosso coração e nossa vida, porque Deus nos chamou para conquistar. Deus te chamou para conquistar. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para romper as barreiras. Deus te chamou para derrubar o gigante. Deus te chamou para derrubar as muralhas mais intransponíveis, porque a sua presença, porque Ele é quem vai adiante de nós. Por isso, seja forte, seja animado, seja corajoso, que nada possa impedir de você entrar na sua terra prometida e de conquistar aquilo que Deus tem para você. Deus tem muito, muito para você. Deus tem muito para mim, aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Talvez eu não vejo nada ao meu redor. Eu não vejo nada. Mas eu tenho fé, irmãos, no Deus que eu sirvo. Eu tenho fé que Deus tem mais para a minha vida. Esse também eu creio, irmãos. Deus tem muito mais para a sua vida. Talvez você pense assim, eu já alcancei o topo, eu já estou bem, irmão. Deus tem muito mais. Deus quer alargar as suas tendas. Deus tem grande projeto para a sua vida. Mas assim como a terra de Canaã, havia os obstáculos, havia sim guerreiros que poderiam derrotar Israel. Havia as grandes muralhas, haviam, que Israel não poderia transpor. Havia os gigantes naquela terra, que Israel seria páreo para eles. Mas quando a fé, irmãos, entrou no coração daquele povo, quando eles passaram em seco pelo Jordão, eles viram a mão de Deus lutando por eles. Aleluia. Não esqueça, Deus, o Senhor, Ele está lutando por você. E muitas vezes, irmãos, não é porque nós somos bons, é por causa da sua graça, seu amor. E Ele não pode se negar a nós, irmãos. Esse é o nosso Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você e continua dizendo, vai meu filho, seja forte. Vai meu filho, seja corajoso. Vai meu filho, não temas. Porque é eu que estou lutando por você. Eu não sei qual que é a sua terra prometida. Mas Deus sabe, irmão. Talvez você tenha visto muitos gigantes lá. O exército forte e poderoso. Lembra-se. Caminhe. Porque o Senhor vai destruir os seus inimigos. E você vai tomar posse da sua terra prometida. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.